para o negócio? Porque primeiro ele precisa... primeiro ele precisa do médico. Sim. Certo? Sim, E o médico não tem fixo, né? Você paga por demanda, por job. E aí depois, tendo o médico, ele começa a oferecer os serviços. Mas quanto tempo demora para essa clínica alcançar um break-even e começar a dar lucro? Olha, nós tivemos casos absurdos, né? Teve um franqueado nosso que teve no primeiro mês o break-even. Em uma unidade que a gente inaugurou faz pouco tempo. Né? Mas tem unidades de 6 a 8 meses, 10 meses, depende muito da evolução, de como ele faz essa abertura, de como ele faz o marketing correto. Porque o marketing tem que ser online, offline, tem que fazer a panfletagem, tem que estar o corpo a corpo, dia a dia, fazendo o trabalho de chamar essas pessoas para conhecer a clínica da cidade. Quanto que uma clínica dessa fatura hoje, em média? Uma clínica maturada de 300... Depende do tamanho, né? Que o Rafael falou. O tamanho médio de vocês. Isso. 300, 400 mil, 500 mil. Tem clínicas que faturam muito mais do que isso. Mas é uma média de 500 mil. Isso, mais ou menos. Tá. Dentro do plano de negócio de uma unidade média nossa aí, para ele chegar a um faturamento de 500 mil reais. Mas a gente tem unidades, como ele falou, tem unidade que teve o break-even no primeiro mês, uma cidade pequena, onde a gente tinha um plano de negócio muito inferior ali, que seria ele não chegaria nesse faturamento que a gente estimava, porque a gente sempre estima um pouco mais baixo, porque obviamente existe um franqueado na ponta e ele será o gestor daquela operação e cada gestor é diferente um do outro, né? Mas ele tem um faturamento médio de 250 mil reais. Então, ele fez isso no segundo mês, ele já alcançou 250 mil reais. Então, ele foi até no podcast com a gente falar que, poxa, já fiz o meu primeiro milhão dentro de 4 meses de operação. Então, depende disso. Mas eu tenho franqueados hoje, os primeiros franqueados da rede, eles têm aí faturamento médio de 700, 800 mil reais de uma unidade, que, obviamente, eles já deixaram essa unidade maior, eles foram crescendo o modelo da clínica e já tem faturamentos maiores. Mas hoje a gente sempre trabalha com os franqueados, os novos interessados, com um faturamento médio aí entre 300 mil, 400 mil reais de uma clínica média. Tá, então vamos falar dos 400 mil de faturamento. Estou faturando 400 mil, passou 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, estou faturando 400 mil. Quanto está me custando essa estrutura? Quanto sobra para mim no bolso no final do mês? A margem líquida é mais ou menos 20%, até 20%. Então, o cara que está faturando 400 mil vai ganhar 70, 80 mil. 70, 80 mil. É isso aí. E, geralmente, quanto fica com o médico de uma consulta? Em média, a gente nunca fala em percentual, né? Mas, assim, média 45%, 40%, 45% para o médico. Tá, quase metade. Um pouco menos que a metade, isso. Tá. Então, a gente está falando de um negócio de investimento de 770 mil para o cara ganhar ali 70 mil por mês, 80 mil por mês. Então, retorno de investimento a partir de 12 meses. Isso. 6 meses. Não. 18 meses. Isso. De 24 a 36. 24 a 36 meses para fazer o payback. Tá. Payback simples. Entendi. Então, de 2 a 3 anos. Isso. Tá. E hoje, então, quando a gente fala dessa questão de investimento, se a gente comparar isso com outros modelos de negócio, é altamente lucrativo, porque hoje você tem franquia de 400, 500 mil que está deixando 8, deixando 9, né? Então, a margem de lucro é muito alta. Mesmo vocês cobrando, então, um valor menor, ainda deixa realmente uma margem confortável. Deixa porque a gente também trabalha com os exames, né? Então, tem uma conta ali nossa, que os exames fazem parte dentro desse faturamento, que é onde a gente, inclusive, tem uma rentabilidade ainda maior do que a consulta. Tá? Porque muitas vezes as pessoas fazem essa conta que você fez. Olha, consulta, a gente paga 45%, mas os exames representam 70% do nosso faturamento. Né? E eles têm uma rentabilidade muito maior do que a da consulta. Porque o exame, na verdade, o próprio médico vai pedir os exames ali na hora da consulta, né? Ele precisa do diagnóstico, ele vai solicitar. Além dos exames que não são feitos dentro da clínica, em que a gente trabalha com os parceiros para fazer esse encaminhamento do paciente para fazer o exame, que ainda a gente também tem esse percentual, esse comissionamento para esses exames. Então, a consulta é uma pequena parte ela é importante, né? Porque ela gera o exame,
Mas ela é uma parte do nosso faturamento. Ela representa aí 30% a 35% e o exame de 65% a 70% do faturamento. E é isso que você falou, Fred. A gente brinca, eu falo que o franqueado da Clínica da Cidade, ele é inteligente, né? Quando ele chegou até a gente, ele já percebeu tudo que eles falam assim, olha, eu não quero alimentação, eu não quero vestuário, eu não quero produto, eu quero serviço porque serviço eu sei que já tem uma margem maior. E eu quero saúde porque eu sei que saúde tem uma demanda gigantesca, estudei, olhei e vi que tem. Então, realmente, tudo isso, juntando tudo isso, a gente consegue realmente ter uma margem muito legal para trabalhar, ainda mantendo esse preço acessível para o nosso paciente. E quanto mais volume a gente tem, melhor essa rentabilidade, esse retorno do nosso franqueado. E quais são os planos aí para o futuro? Em número de unidades que vocês pretendem atingir? Pretendem sair do Brasil e ir para algum outro país? Tem novos serviços vindo por aí? Quais são as novidades aí para a Clínica da Cidade para os próximos anos? Para o futuro, a gente é muito pé no chão em relação ao crescimento da Clínica da Cidade. Então, ela iniciou em 2017 para 2018, iniciamos com a primeira unidade. Hoje nós estamos com 60 unidades, fim de 24. Então, a gente não faz aquele crescimento rápido, excessivo, porque a gente tem muito pé no chão de como montar uma unidade. Ela não é simples de ser montada, tem um tempo de implantação. A gente tem que ter uma estrutura boa para esse nosso cliente, nosso franqueado. E o franqueado, ele passa por um processo muito importante de aprovação, imersão, né? É. E de aprovação dele. Porque Sim, não dá sim. para ser qualquer pessoa. A gente fala muito que a Clínica da Cidade, primeiro, o nosso franqueado compra o propósito. Porque se ele não comprar o propósito, eu não sei se ele vai ser realmente aquela pessoa ideal para cuidar de pessoas. Então, tem que gostar de pessoas, tem que entender o propósito da Clínica da Cidade, entender que não é só um negócio, mas sim que você vai trazer um propósito para aquela cidade, você vai ajudar aquela região e, obviamente, ele vai ganhar dinheiro com um propósito, que eu acho que juntar essas duas coisas acaba sendo o melhor dos mundos, né? Mas hoje a gente estima que pelos próximos 3 anos a gente atinja por volta de 200 unidades. Para o ano que vem, mais 30 unidades, a gente sempre crescendo paulativamente aí para realmente dar essa qualidade na estruturação da rede. E também a gente, obviamente, não é um tipo de franquia como um quiosque, que você consegue abrir milhares de unidades. Então, a gente tem um estudo de mercado para entender as cidades Sim. e regiões que realmente comportam esse modelo de negócio para trazer esse faturamento que traga essa lucratividade interessante para o meu franqueado, porque senão não faz sentido abrir uma clínica em cada esquina. A gente tenta ser o mais assertivo possível, sabe, Fred? Pegar um GeoFusion, fazer uma análise de geolocalização, entender o share dessa localização através de consultas e exames da cidade, ver qual é a classe social que a gente atinge, qual é o raio que a gente delimita para uma pessoa ir para uma clínica. Então, a gente faz cada vez mais assertivo para falar assim, cara, nós não podemos errar. E eu falo muito assim, né? Eu e o Rafa, a gente comenta muito que saúde é um negócio que não dá para errar. Todo lugar, uma pessoa precisa de saúde. Todo lugar do Brasil, uma pessoa precisa de saúde. E diferentemente de eu montar uma venda de sarapatel, acarajé, no sul. Eu tenho certeza que eu não vou ter sucesso. Mas saúde, a gente precisa. E cada vez mais a saúde está sendo prioritária. Depois da pandemia, a gente percebeu que o Brasil é um país que está ficando doente, né? Nós somos o segundo maior em depressão no mundo. Nós somos, hoje, cada 3 pessoas, uma sente dor. Então, a gente caminha para um país doente. E nós precisamos ter clínicas médicas para atender essa população. Tanto no corretivo quanto no preventivo. Principalmente no preventivo. Que as pessoas gastam muito menos no preventivo do que no corretivo. Que é diferente, inclusive, de outros países, né? Que é diferente de outros países, que as pessoas fazem mais a prevenção do que a correção. O Brasil ainda, ele olha muito para o corretivo. O Brasil olha muito para aquela coisa, não, eu senti dor, eu vou lá. Não, a gente está trabalhando muito com o preventivo. As pessoas irem fazer o check-up, irem lá 2 vezes por ano, ir lá fazer,
entender o que está acontecendo, a mulher no ginecologista, o homem no urologista. A gente preza muito por isso e as comunicações nossas são muito baseadas nisso, na prevenção das doenças. Você estava falando da questão do Gelfusion, essas coisas. Qual que é, no plano de negócio de vocês, a quantidade mínima de habitantes que vocês buscam ali? Então, tem essa cidade que nos surpreendeu muito, ela tem 100 mil habitantes. Mas acima de 100 mil habitantes, eu acho que ela cabe, A sim. gente olha normalmente um polo, né? Às vezes existe uma cidade de 80 mil habitantes, mas ela é um polo de uma região... Ela é uma cidade que agregadora, né? agregadora, acaba tendo ali 200 mil habitantes. Mas, óbvio, como a gente fala, como é saúde, eu dependo de médico. Então, obviamente, não é toda a região que tem médico, especialidades disponíveis para aquela operação. Então, isso, infelizmente, né? Gostaria de ter uma clínica da cidade em cada ponto do Brasil, né? Mas como tenta o governo fazer do programa Mais Médicos, mas realmente o médico não quer ir para um lugar muito, muito distante. E, obviamente, para a clínica da cidade também, um local muito distante, eu também não vou encontrar médico. Então, normalmente, tem que ser polos regionais, próximos para ter uma unidade. Mas a gente tem, hoje, cabe em qualquer capital do Brasil, que normalmente as capitais têm médicos, e as cidades da região, né? Agregadoras ali, dessas regiões metropolitanas, também cabem em clínica da cidade. E a gente entendeu realmente isso. Então, assim, dependendo da região, ela pode até ter menos habitantes, mas ela está numa grande região, que ela atende região, um público nas cidades vizinhas, né? Sim. Maravilha. Bom, pessoal, a gente caminhando já para o final do nosso papo muito bom, inclusive. Eu mesmo achei... Bom, trabalho com franquia já há 20 anos. E eu acho, depois de tudo que eu ouvi de vocês aqui, algumas coisas que me fazem avaliar, né? Primeiro... Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de alimentação, vocês comentaram isso agora há pouco. A alimentação está sofrendo uma mudança muito grande por conta da mudança de comportamento das pessoas, né? Muita gente indo para o delivery e está mudando um pouco, né? O modo com que o consumidor consome, ele vai mudando de acordo com as crises. Então, o Brasil está indo bem, a pessoa vai lá e vai comer mais fora, a pessoa está indo mal, vai comer menos fora, o mercado começa a vender mais. Então, o dinheiro troca muito de mão quando você fala nesse segmento. Quando você fala do varejo, a gente não precisa nem comentar, né? O varejo está derretendo no Brasil. Os serviços, empresas como Mercado Livre, Amazon, Magalu, estão pegando o market share desse tipo de produto também por uma questão de mudança de comportamento. Estava vendo um estudo esses dias de que o fato das pessoas não irem mais no banco afetou demais o comércio, porque as pessoas iam no banco, pegavam o salário dela no banco, já ia gastar no comércio mesmo ali, né? E hoje em dia, o cara pega online e já vai gastar online. Verdade. Já quando a gente analisa o segmento de vocês, bom, primeiro, a tecnologia, ela é agregadora, né? Ela não muda o comportamento. Ela não muda o comportamento. Você continua precisando ter o médico ali para atender, para conversar, para falar. A telemedicina, ela pode até em algum segmento ajudar, mas você precisa do toque, ela só né? auxilia, ela não rouba nada, ela auxilia. E a telemedicina, você não consegue sair da telemedicina e fazer um exame e uma clínica. Quando a gente fala de Brasil ainda, muito menos, a maioria das pessoas não tem essa facilidade de acesso à internet. Normalmente ela não tem internet dentro de casa, ela tem o 3G, 4G do celular dela, que ela tem um pacote ali fixo, né? Que eu brinco bastante que enquanto tiver fila para pagar a conta na lotérica, a telemedicina vai avançar ainda muito devagar. Né? Então eu vejo que não há uma mudança muito drástica no comportamento dessa pessoa. Perfeito. E na verdade não existe também a questão de crise, porque assim, você não escolhe quando você fica doente, né? Independente de quem está no poder, de quem é o presidente, se é carnaval, se é ano de eleição, a doença não te dá uma folga. Não dá controle, porque né? é outubro, ou porque é dezembro, ou porque você está de férias, né? Então, pensando em tudo isso, a gente entende que é um setor muito consolidado e, infelizmente, e aí eu posso dizer infelizmente, é um setor que só tende a crescer, porque assim, as pessoas elas estão ficando mais velhas,
e estão ficando doentes, né? Isso, é isso. E a gente vê, por exemplo, a gente teve ano eleitoral agora recentemente, e o que a gente mais escuta nos debates é, vou zerar a fila, vou... Ou saúde. seja, a fila está aí, E nunca a dificuldade acontece. está aí, pessoas morrendo sem diagnóstico, né? O que é o pior, né? Morrendo sem saber por quê. Então, eu vejo que esse segmento só tende a crescer Só. e de forma consolidada. E analisando por um ponto de vista de lucratividade, hoje a gente fala, né? Você tem um negócio ali que você investiu R$100 mil, hoje você vai ter 4%, 5% de retorno ali. É o que os negócios entregam, né? Você vai ter um quiosque ali de açaí ali que você pagou 100 mil, você vai tirar 4, 5, você não vai tirar 15, 20, não vai. Na média você não vai. E, né, a gente está falando de um negócio que custa 700, 800 mil reais e está dando uma margem de lucro acima, né? É serviço, enfim, mas realmente a taxa de lucratividade ela é alta. Então, excelente negócio. Então, o bate-papo muito bom, porque a gente consegue, eu com a experiência que tenho no segmento de franquia em negócio em geral, consigo avaliar que é um setor interessantíssimo. Mas eu queria, para a gente encerrar, que vocês falassem aí para quem de repente está assistindo esse podcast, tem interesse em conhecer um pouco mais a franquia de vocês, poxa, queria entender um pouco mais esses investimentos, como é que isso tudo funciona. Vamos deixar palavras finais aí sobre o negócio e como pode até utilizar a câmera ali se vocês quiserem, essa aqui, e falar e fazer um convite aí para quem de repente quer investir nesse negócio, passar o telefone de vocês. Não, claro, quem tiver interessado na Clínica da Cidade, né, ouviu esse podcast, nos procure, entre no nosso site www.clinicadacidade.com.br, conheçam nossas unidades, façam um cliente oculto, vão nas unidades, conheçam os nossos franqueados. É muito importante, porque assim, nós temos um propósito. Nosso propósito, além de ter um negócio rentável, com lucratividade, nosso propósito é salvar vidas. Esse é o maior propósito nosso. E quando a gente tem um propósito em que a gente ajuda pessoas, o dinheiro, o sucesso, ele é uma consequência de um sucesso. Então, eu acho que se a pessoa que tem um propósito de ajudar outras pessoas, de salvar vidas, eu acho que venham conhecer a Clínica da Cidade, que serão muito bem recebidos e, quem sabe, ser um novo franqueado. Legal. É isso. Falou tudo, né? Falou tudo. Quer salvar vidas conosco? Gostou? Entendeu? Se identificou com esse propósito? Vem para a Clínica da Cidade. Pode acessar o site também medicinaacessível.com.br. Essa é a nossa página do Seja um Franqueado. Ele preenche ali as informações dele. Ele vai ter o acesso do nosso time, que vai entender a necessidade dele, de onde ele descobriu a Clínica da Cidade, se faz sentido esse negócio para ele, vai receber os valores ali da franquia. E se avançar, a gente entender que faz sentido esse match aí dos dois, acho que é muito importante, né? Nós temos que ter franqueados que sejam parceiros nossos, serão muito bem-vindos aí para levar medicina acessível de qualidade para um mercado que cresce muito, vai crescer cada vez mais, de pessoas que querem cuidar da saúde, que procuram saúde e bem-estar e que podem ter isso através da Clínica da Cidade. Legal. Muito obrigado por aceitarem o convite. Obrigado, Muito obrigado Fred. por estarem ajudando aí a salvar vidas. Eu realmente entendo que é isso mesmo que vocês estão fazendo, porque a gente sabe a importância de que é diagnosticar uma doença, né? É a diferença, muitas vezes, de você conseguir tratar, porque se passar de uma determinada fase ali, você não consegue mais. De jeito nenhum. Então, obrigado por aceitar o convite. Espero que vocês consigam aí continuar com esse projeto e continuar expandindo para que mais pessoas tenham acesso à saúde de qualidade por um preço justo. Ótimo. Isso Obrigado mesmo. você. Obrigado pelo convite. Maravilha. Obrigado, Fred. Pessoal, obrigado, valeu demais. Bom, como sempre, né, a gente está aqui trazendo conteúdo para vocês, mais um modelo de negócio na área da saúde. Eu sei que muita gente tem interesse em relação a isso. Então, acessa lá clinicadacidade.com.br, medicinaacessível.com.br. De repente, esse podcast pode ser o começo de um novo momento de empreendedorismo para você, que você pode aí
Está começando um novo negócio, né? Quem sabe? E as oportunidades estão aí para a gente aproveitar. Então, valeu demais pela presença de vocês e até o nosso próximo encontro na semana que vem. Valeu demais, pessoal.